Meus amigos, Bolsa de Valores em queda, as ações estão com preços aparentemente atrativos. Será que é hora de comprar ações na Bolsa de Valores? As ações estão realmente baratas? Parece que sim, isso tem a ver com um fator que normalmente é um indicativo de que as ações estão sim descontadas em relação ao seu preço justo, ao valor intrínseco. No vídeo de hoje a gente vai ver aqui 5 ações que podem estar baratas e de quebra podem pagar um bom dividendo nos próximos anos, 2022, 2023. Para quem ainda não me conhece, eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado para mais um vídeo do Valor em Ação aqui. Somente se você gostar desse conteúdo aqui, não esqueça de deixar o like nesse vídeo. E se você tem interesse em aprender tudo sobre investimentos, bolsa de valores, economia e muito mais coisa aí que pode te ajudar a colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, considere também a possibilidade de se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações para ser avisado sempre que sair vídeo novo. Lembrando que esse vídeo aqui não deve ser encarado como recomendação de investimento, porque ele não considere isso daqui uma recomendação de compra nem de venda, beleza? Agora sim, né? Não é novidade para ninguém que a Bolsa de Valores vem sofrendo recentemente, desde a máxima já caiu mais de 18% nesse momento. Esse ano, apesar de o índice Bovespa ter subido, puxado por algumas empresas, muitas outras seguem em baixa, já considerando somente esses primeiros dias de 2022, mas em contrapartida, muitas empresas estão mais capitalizadas e menos endividadas. Tudo isso junto contribuiu para que a gente tivesse mais programas de recompra de ações. Se a gente observar especialmente no segundo semestre de 2021, quando a desvalorização das ações foi bem mais intensa e elevada, o número de programas de recompras ele aumentou. Foram 108 programas abertos no ano passado, segundo a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, número 44% maior do que em 2020. E dezembro foi o mês com mais recompras anunciadas, 18 programas no total. Em janeiro, o mercado ele segue mantendo o nível ali, com 9 anúncios de recompras até o dia 17. E por que a recompra de ações pode ser um indicativo de que as ações estão realmente baratas? A recompra é uma das formas das empresas de capital aberto remunerarem o seu acionista. As ações que são recompradas, elas reduzem a quantidade total de ações em circulação. Então, em geral, a recompra é feita quando a empresa enxerga ali, considera que o preço das suas ações está abaixo do seu valor justo, valor intrínseco, ou quando a companhia considera às vezes que o mercado não está avaliando corretamente o valor justo do negócio. Caso essas ações sejam recompradas e canceladas, o número total de ações diminui, o que significa que a empresa vai passar a reter mais lucro pelas ações restantes, aumentando dali para frente os dividendos futuros pagos por ação também, e com isso, consequentemente, o preço da ação tende a aumentar. Já quando as ações são mantidas pela empresa em tesouraria ali, ela não cancela essas ações, elas costumam esperar o melhor momento para vendê-las por preços melhores, tendo lucro nessa operação. É como se a empresa realmente fizesse ali um trade mesmo. Essa ferramenta também pode ser usada pelas companhias quando elas têm o objetivo ali de sinalizar para o mercado que elas têm confiança na valorização do próprio negócio. Então a gente tem aqui a B3, código de negociação B3SA3, ela aprovou um programa de recompras em março e outro em setembro de 2021. No total ali podem ser quase 28 milhões de ações recompradas até março de 2023. As cotações da B3 já acumulam uma queda de quase 44% desde a máxima, e a empresa possui indicadores inclusive bem interessantes, P sobre L de 15,85 para uma empresa que cresce, então lucro crescendo mais de 16% ao ano e receita cresceu mais de 30% ao ano nos últimos 5 anos, margem líquida de mais de 45%, é uma boa margem líquida, a empresa tem vantagens competitivas, a cotação caiu tanto que até o indicador de dividend yield está interessante, aproximadamente 8% de dividend yield, o ROI de cerca de 21% também, é uma boa rentabilidade, a empresa é realmente uma empresa muito boa, tem vantagens competitivas. As ações do setor bancário também vêm sofrendo, até o Bradesco, que não é um grande adepto das recompras, começou a usar a recompra de forma mais ativa no ano passado. Em abril, o banco disse que passaria a adotar a recompra como um instrumento de gestão de capital e como um complemento da remuneração dos acionistas, como eu falei aqui. Em 2021, as ações do Bradesco caíram mais de 22%. Em 2022 já acumulam a alta de cerca de 7,7% no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. E os múltiplos de BBDC4, eles são P sobre L 8,51, preço sobre valor patrimonial de 1,4 e ROI de 16,4%. Outra empresa do setor bancário que também está recomprando as ações é a Itaúsa. No site da própria Itaúsa, da própria empresa, você encontra essa informação aqui, segundo a própria diretoria da Itaúsa, quando a companhia avalia que o preço de suas ações está razoavelmente abaixo do seu valor intrínseco, seja por circunstâncias do mercado ou por avaliação imprecisa, e que o retorno do investimento é atrativo, programas de recompra
podem ser abertos nesse caso, a fim de aumentar o retorno para os próprios acionistas. Então, em fevereiro de 2021, a Itaúsa abriu um novo plano de recompra de ações de até 250 milhões de ações, que representavam, naquela data, 4,5% das ações em circulação. O plano ele deve ficar aberto até agosto de 2022 e o objetivo é gerar valor com base no crescimento recente do desconto das ações, da holding em relação às participações e também da geração de valor de todas as empresas que compõem o portfólio no longo prazo. As ações da Itaúsa já acumulam quase 8% de alta em 2022, ao contrário da B3, que pode ter seus resultados impactados por conta desse ciclo de alta dos juros que a gente está vivendo. Os bancos eles conseguem se beneficiar de um cenário de Selic mais alto por conta do aumento do spread bancário. Então, muito por conta disso, eu creio que as ações dos principais bancos estão subindo em 2022, por conta das expectativas de que os juros possam subir ainda mais nesse ciclo de alta atual. Então, o problema dos bancos, o grande problema, é justamente uma possível inadimplência aumentar. A economia ela não é uma ciência exata, não dá para a gente falar isso, então, apesar dessa alta da Selic aumentar o spread bancário e isso ser positivo para os bancos, se houver um aumento de inadimplência por conta da atual situação ruim da nossa economia, os bancos eles podem sair sim prejudicados. Por isso eu acredito que o mercado ainda vê, de certa forma, com receio as ações de bancos, por isso que elas estão meio que andando de lado ali, mas eu acho que está barato sim. Itaú negociando a 8 vezes lucro, Itaúsa negociando menos de 7,5 vezes lucro, o IFNC, que é um índice que representa as ações do setor financeiro como um todo, caiu mais de 30% desde a máxima e nesse momento já sobe mais de 7%, mais ou menos em linha ali com o que a gente está vendo com as ações de bancos, mais ou menos a média. Também que pega seguradoras também, o que não quer dizer nada, o curto prazo ele ainda é muito incerto, ano de eleição ainda mais, não dá pra gente investir na bolsa focando no curto prazo. Na minha opinião, as ações de banco estão baratas, mas eu não conto com a recuperação rápida do setor, acredito que elas devam se recuperar à medida que os resultados mais positivos ali forem sendo entregues. Além disso, vale lembrar que a dinâmica do setor bancário também mudou nos últimos anos, Não é só porque os múltiplos estão descontados historicamente, abaixo da média histórica, que as ações estão muito baratas e que vão parar de cair e já vão começar a subir. E aproveitando aqui que a gente está falando sobre riscos, eu queria falar principalmente para os iniciantes aqui, tá? É preciso entender que existem dois tipos principais de riscos no mercado financeiro e eles são bem diferentes quando a gente está falando de investimento. A gente tem o risco sistêmico e o risco não sistêmico. O risco não sistêmico é o risco mais ligado ao ativo mesmo e ao seu segmento de atuação ali, como sazonalidade das chuvas, que afetam a empresa de commodities agrícolas, por exemplo, e até mesmo de saneamento, geradora de energia elétrica por falta d'água. A gente pode ter também uma mudança na legislação ou uma medida temporária que atinge um setor da economia, como o setor financeiro, por exemplo, que teve a sua alíquota de contribuição social sobre o lucro líquido aumentada temporariamente durante a pandemia. Isso pode acontecer. A própria Cielo também sofreu muito depois que perdeu algumas vantagens competitivas que possuía. Já o risco sistêmico é o risco não diversificável, que afeta todos os tipos de ativos financeiros, às vezes ao mesmo tempo. São aqueles acontecimentos que impactam a economia como um todo, sabe? Essa crise global gerada pela pandemia é um exemplo desse tipo de risco. A inflação global também é um problema que impacta todos os setores praticamente ali, um choque de oferta que a gente está tendo. A gente teve também essa injeção turbinada de liquidez nas economias no mundo como um todo. E como consequência disso tudo, o que acontece? Os estímulos eles começam a ser reduzidos e as taxas de juros em países desenvolvidos e emergentes vão subir inevitavelmente. Então as ações na Bolsa de Valores fazem parte de outra classe de ativos, diferente da renda fixa. Então você imagina um cenário hipotético, por exemplo, em que os juros estivessem na casa dos 2% ao ano. Na verdade, faz pouco tempo que esse era o cenário real. Em momentos assim, o mercado de ações ele tende a se beneficiar, ele passa a atrair mais investidores, porque os juros da renda fixa não remuneram mais tão bem. À medida que as taxas de juros sobem, vão lá para 9, 10, 12%, para grande parte dos investidores fica confortável deixar o patrimônio parado em títulos públicos, CDBs, que remuneram algo muito próximo desse valor, com um risco muito mais baixo do que da renda variável. Então esse risco é muito mais tranquilo, na minha opinião. E o primeiro passo para equilibrar riscos é diminuir a concentração, criando uma carteira diversificada, obviamente, com ativos de diferentes setores, expostos a diferentes tipos de risco ali. E apesar de, em alguns momentos, os nossos investimentos serem impactados por riscos que não são mitigados pela diversificação, esse tipo de risco, como eu disse, ele é menos prejudicial para o investidor que tem foco no longo prazo e nos aportes regulares. Por conta da natureza cíclica do mercado, isso aqui vai acontecer. Nesses momentos,
o investidor ele tem a chance de comprar bons ativos de renda variável a bons preços, desde que ele saiba identificar essas oportunidades. Já o risco não sistêmico, para mim ele é mais perigoso porque o investidor ele pode demorar para se atentar, né, a mudanças que possam impactar os fundamentos de longo prazo de uma determinada empresa, ou em outros casos ele pode até enxergar isso daqui, mas não tomar nenhuma atitude correta por conta de estar sob o efeito de vieses emocionais ou cognitivos. Tá? Outra coisa que pode acontecer também é de um investidor confundir uma queda no preço dos ativos de forma sistêmica e pontual ali com uma piora nos fundamentos de longo prazo por conta de ruídos e boatos. E aí ele acaba vendendo um bom ativo barato e sai no prejuízo. Isso acontece também. Por isso, primeiro identifique quais são as causas da queda e verifique se o seu ativo mantém bons fundamentos de longo prazo e se pelo preço atual você está diante de uma oportunidade de investimento. Depois disso, você toma sua decisão com isso em mente. Tudo isso aqui é muito simples, mas não é tão fácil de se fazer, né? Na prática vai exigir um pouco de experiência, conhecimento sobre os ativos, setores, né? O círculo de competência ali, mas vai ser fundamental para que o investidor tenha mais confiança para tomar as decisões no momento certo. Voltando a falar aqui das ações no vídeo, né? Acabei me empolgando um pouquinho aqui na explicação para vocês sobre os riscos. Outra empresa que vem recomprando ações é a própria Petrobras. É uma empresa que deve seguir se beneficiando aí com a alta dos preços do barril de petróleo, vem reduzindo também a alavancagem, consequentemente as despesas financeiras também diminuem, por isso não é de se estranhar que a empresa pague bons dividendos em 2022. Atualmente o dividend yield das ações da Petrobras é de mais de 17%. Claro que o preço do petróleo é volátil, como qualquer commodity, né, tem seus ciclos, pode cair, mas a empresa pode se beneficiar muito desse ciclo atual. A Petrobras atingiu um novo recorde anual de produção do pré-sal ali em 2021, com a marca de 1,95 milhão de barris por dia, cerca de 70% da produção total da empresa. Mas pelo fato de ser estatal, sempre existe o risco de intervenção na política de preços e tal. O mercado ele sempre tem esse receio. Aparentemente, o que a gente vê é que as decisões tomadas estão alinhadas com as alterações feitas no Estatuto Social da companhia em 2016. Em outros momentos mais recentes, inclusive, a empresa foi reembolsada quando o governo impôs uma política de preços diferente da do mercado. Outra empresa que está recomprando ações também é a Energias do Brasil, ENBR3. Em 25 de outubro de 2021, a companhia aprovou o cancelamento de mais de 25 milhões de ações em tesouraria, como eu disse, e a abertura de um novo programa de recompra de ações de mais de 23 milhões de ações, que, segundo a própria empresa, tem o objetivo de maximizar a geração de valor para os acionistas, sendo que a situação financeira atual é perfeitamente compatível ali com uma possível execução desse programa de recompras de ações sem causar impacto nas obrigações assumidas aos credores e aos demais compromissos da empresa ali. A empresa também alterou a política de distribuição de lucros em 2021, eu falei aqui em outros vídeos, e deve pagar bons dividendos em 2022 e 2023. Lembrando que o fato de uma empresa estar recomprando as suas ações não é um fator determinante que garante que as ações estão realmente muito baratas, né? E muito menos que não podem cair mais, tem nada a ver. Pessoal, existem vários fatores, na verdade, tanto qualitativos quanto quantitativos, que a gente precisa considerar quando a gente for analisar e investir em ações, tá? Por isso é preciso você ir atrás dos dados e indicadores, sim, isso é muito importante, entender o significado deles ali, o que cada um significa, mas também é importante saber filtrar isso daqui e aplicar corretamente nas análises. Cada empresa, cada setor, ele se diferencia em alguns aspectos e alguns indicadores, você não vai poder comparar, por exemplo, em empresas de setores diferentes, não faz sentido nenhum, por exemplo, você pegar uma empresa do varejo e comparar o ROI dessa empresa com uma empresa do setor financeiro, por exemplo. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve que a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!